No final de 2020, o Oda mandou aquela carta que ele sempre manda pra dizer como é que vai ser o ano seguinte em One Piece, no final da Jump Fest, né? Ele mandou a carta e no final da carta dizia o seguinte: sobre a própria história do mangá, como nova informação, essa pessoa se mexerá um pouco, o homem de cabelo ruivo. Ou seja, galera, então quer dizer que o nosso querido Kid vai derrotar Big Mom aí. Mentira, é o Shanks, galera. E nesse vídeo a gente vai falar tudo sobre o Shanks, inclusive sobre a possibilidade dele ser um vilão e qual é a influência dele sobre o governo mundial. Vamos pro vídeo. ルフィは海賊王になる男だ。 Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal favorito do Eiichiro Oda. Hoje estou aqui com meu parceiro Leonardo. E aí galera, e nesse vídeo a gente vai comentar, né, como o Samuel bem já falou, sobre o Shanks e sobre como ele vai se mover e se o Shanks pode vir a ser um vilão da história de One Piece. A gente tem muitas evidências no mangá e a gente vai falar delas aqui. E nesse vídeo a gente vai comentar sobre os primeiros acontecimentos que envolvem o Shanks, a gente vai comentar também sobre a relação dele com o Rocks, e ainda a gente vai até a Reverie, que é onde, assim, as teorias explodem, né? A gente vai falar sobre as teorias no final do vídeo, então fica com a gente até o final e bora lá. E pra começar, a gente já vai falar da possível relação do Shanks com o Rocks, que pode vir até ser um parentesco, a gente vai comentar aqui. Pra começo de conversa, o Shanks, ele é o único dos Yonkous que até agora não tem, aparentemente, nenhuma relação com o Rocks. O Barba Branca, ele foi tripulante do navio do Rocks, o Kaido também e a Big Mom. Só aí a gente já tem 3 Yonkous. Barba Branca é ex-Yonkou, mas a gente conta com ele também. E assim como o Luffy é pro Roger, o Barba Negra é pro Zebek. E o Barba Negra, ele herdou o propósito do Zebek. Tanto que a gente sabe que a base do Barba Negra é na ilha onde foi originado os Piratas Rocks e o navio dele se chama o Sabre de Zebek. Mas e o Shanks? O Shanks não parece ter nenhuma relação com o Zebek, mas existem alguns pontos bem interessantes que podem ligar eles dois. Vamos lá. Antes da gente ler o capítulo 957, que é onde mostra a primeira vez o nome do Rocks romanizado, né, que é o nome traduzido para o inglês, para nossa língua, enfim. Alguns tinham chamado o bando em questão de os Rocks, que é só apenas R-O-X. E de fato, o original Roxo, que seria a pronúncia em japonês, né, colocando a pronúncia na fonética, pode ser romanizado tanto como Rocks ou como Rocks. Rocks é uma palavra que é muito semelhante e se traduz a vermelho em várias línguas. Por exemplo, Raux, francês, rosso em italiano e rojo em espanhol. Então o título do Shanks em francês seria mais ou menos algo como Shanks Lee Raux. E fazendo um certo malabarismo com as palavras, considerando isso como um nome, colocando da forma como os japoneses falam, que é o sobrenome antes do nome, teria Rocks Shanks. E a gente sabe que aparentemente, até o momento, né, a forma como foi colorida, o Rocks, né, o Zebek, ele tem cabelo ruivo. Beleza. Posto isso, a gente vai agora passar para o Roger. O nome do Roger, ele é inspirado na Jolly Roger, que é da bandeira pirata, né? Mas de onde saiu essa expressão? Existem várias teorias sobre isso, e uma delas é que essa palavra vem do termo Old Roger, que é um dos nomes pro demônio, pro diabo. E como o Oda mesmo escreveu em um dos one-shots, ele sabe que existe essa origem e ele até confirma. Ele fala que ele tem conhecimento sobre isso. Na minha opinião, fica claro que o nome Gold Roger veio justamente dessa expressão, porque é só tirar o G que fica exatamente isso. E agora, fazendo um paralelo com o maior rival do Roger, que seria o Shebek, será que o nome do Shebek, que é Shebek de Rocks, seria uma inspiração vinda da outra expressão que também se refere ao diabo, que é Old Harry Rocks? Segundo a lenda, esse Old Harry, ele dormia nas rochas, e algumas lendas também diziam que as rochas recebem o nome de Harry Pay, um infame pirata de Pool, cujo navio se escondia atrás das rochas, e ficava esperando lá por comerciantes que ficavam passando. Tem até um caso isolado que esse Harry Pay, ele saqueou um navio francês cheio de vinho. Quando voltou para casa, ele fez uma declaração ao povo da terra natal, oferecendo esse vinho a eles. E eles beberam esse vinho e a cidade inteira ficou bêbada por um mês inteiro. E o nome de Harry se tornou uma lenda. Com certeza, na minha opinião, isso lembra o Shanks, que ele dá muitas festas desse estilo e bebe muito e fica muito bêbado. Até com o Mihawk lá, com o Ace, tem muitas festas assim que envolvem o nome do Shanks, né? Exatamente. Ainda seguindo nisso, tem um certo boato. Boato a gente sabe que pode ser verdade, pode não ser. E bom, seguindo pra esse boato conta que mais ou menos no ano de 2010 teve um evento em que um fã perguntou pro Oda o nome completo do Shanks. A gente sabe que em One Piece tem alguns personagens que tem só o nome e outros que tem sobrenome. O exemplo é o Shanks. O Shanks só tem o nome dele. E por exemplo, a gente tem o maior exemplo deles que é o Sanji. E o Sanji, ele não tinha nenhum sobrenome. Só que quando ele teve sobrenome, teve todo o envolvimento com a família dele. Então o sobrenome é uma coisa importante na história de One Piece. A gente sabe, Monkey D, Marshall D, entendeu? E aí ele perguntou o nome pro Oda. E o Oda meio que sem querer, a gente sabe que o Oda já mete umas dessas de vez em quando, ele respondeu, acho que ele foi muito assim, o fã perguntou, ele respondeu de pronto sem querer. E ele acabou soltando o nome, Logs de Shanks. Só o fato de ser um D já deixa a gente muito surpreso, mas a gente vai se atentar a esse Logs.
Fontes sobre isso são muito escassas. A gente tentou procurar aqui e não encontrou muito mais informação sobre essa suposta entrevista, esse boato. Mas enfim, a gente vai considerar que ele seja de fato verdade. E esse nome Logs, ele foi romanizado, né? Dessa entrevista em japonês e foi soltado em alguns fóruns. Como eu disse anteriormente, Roxo pode ter sido romanizado de forma errônea como Rox ou Lox. Talvez Logs seja uma outra romanização errada também. A gente sabe que no japonês, o L, ele não é pronunciado, ele sempre é pronunciado como R. O maior exemplo disso é o Luffy. Tem muita gente que até hoje bate o pé dizendo que vai chamar o Luffy de Ruffy, porque eles não falam o L em japonês. E o Logs em japonês, já que eles não falam o L, pode ser Hogs. E isso parece muito com Roxo, não é? Vamos lá. Algumas relações do mangá com o Shanks desde o começo da obra são, por exemplo, que o Rayleigh e o Roger eles já falaram sobre ter contato com bebês antes de conhecer o Ace e antes de ter contato com o Momonosuke, que é o bebê do Oden, quando eles estão falando lá no flashback do Oden. Eles podem estar falando sobre o Shanks, sobre o Buggy, que os dois são as pessoas mais jovens no navio deles, ou sobre ambos, né? O Shebeck, ele provavelmente teve seu fim, ou morreu, ou alguma coisa aconteceu com ele lá no incidente de God Valley há 38 anos atrás, no tempo que a gente tá agora em One Piece. O Shanks, ele tem 39 anos. Será que isso é coincidência? Porque o Shanks naquela época ele tinha exatamente 1 ano. E outra passagem interessante também é o encontro do Shanks em Barba Branca lá no arco de Enies Lobby, né, no finalzinho. Na época, todo mundo pensou que a fala do Barba Branca, quando tava olhando pro Shanks e falou que lembrava as feridas que aquele homem fez nele, todo mundo achou que ele tava falando do Roger, né, que vai estar passando aí na tela a cena pra vocês. Só que naquela época não tinha o desenvolvimento que a gente tem hoje entre os dois. Eles eram praticamente amigos, eles não falavam como se tivessem rancor um do outro, como se tivessem lembrando de forma ruim um do outro. A forma que ele falou, seu rosto, sua cara me lembra ele, faz parecer com que ele tava falando do rosto do Shanks lembrar a pessoa que lhe causou feridas. Provavelmente uma semelhança física. Será que a pessoa que o Barba Branca tava se referindo era o antigo capitão dele, que era o Rox D. Shebeck? E outra, não tem como ser apenas ferida do Teach, porque não houve batalha entre Teach e Barba Branca antes de Marineford. Então não é o Teach. Naquela cena em específico, ele não tava falando do Barba Negra. Ou tava falando do Roger ou de outra pessoa. E assim, como a gente disse, provavelmente não era o Roger. Imagina se for verdade, se o Shanks for filho do Shebeck, como isso se encaixaria no enredo? Na época do incidente de God Valley, Shanks teria mais ou menos 1 ano, e estaria no navio de Rox, e Garp e Roger achariam ele depois da batalha. Aí fica a questão, será que Garp deixaria o governo pôr as mãos naquele bebê, sabendo o fim que ele teria? Provavelmente, no final da batalha, o Roger e o Garp acharam Shanks juntos, e como o Garp não iria deixar o governo pôr a mão no Shanks, o Garp ele fez a mesma coisa que o Roger pediu pro Garp fazer lá em Impel Down, quando ele falou do Ace. O Garp falou pra o Roger cuidar do Shanks, entendeu? Porque, tipo, o Garp não teria condição, ele não teria como cuidar de mais uma criança. E o Roger, ele tava num navio pirata, ele provavelmente adotou o Shanks como aprendiz dele pra cuidar dele. E essa teoria é bastante interessante, porque tem bastante nexo, tem muito sentido, e tá bem amarrada com os eventos da trama, inclusive os eventos futuros, que a gente vai falar agora, sobre o Reverie. Bom, e trazendo um pouco pro tema da gente achar que o Shanks pode vir a ser um futuro vilão, a gente vai falar aqui como isso pode influenciar. Vamos lá, God Valley, a gente sabe que aparentemente era uma ilha que era envolvida com Tenryubitos e ela foi apagada da história por conta daquele evento, certo? E a gente sabe que tem muito sentido do Shanks ser filho do Zebek. Agora, imagina se o Shanks é filho do Zebek com uma Tenryubito de God Valley, porque ele tinha 1 ano. Então, se ele tinha 1 ano naquela época, provavelmente ele nasceu em God Valley. Então, se lá é uma ilha de Tenryubitos, pode ter essa relação muito forte. O que a gente poderia levar em consideração para a influência do Shanks sobre o Sengoku e sobre o governo mundial, que foi a cena que a gente viu em Marijoa, né? Que é quando o Shanks está de frente para os Gorosei e os Gorosei não fazem nada com ele. E o que que leva a gente a achar que ele pode ser um vilão? Vamos lá. Nessa cena, se a gente for bem crítico com ela e ver tudo que tá acontecendo, a gente tá vendo um Shanks, que é um Yonkou, na frente dos Gorosei, que aparentemente são muito fortes. A gente sabe que um deles, inclusive, carrega uma arma, uma espada. E eles provavelmente são guardiões de In, né? E o In mesmo já deu ordem para eles matarem uma certa luz que apareceu no mundo. Então eles são fortes sim. E por que que os 5 Goroseis reunidos com apenas um Yonkou desarmado no prédio do governo mundial não atacaram ele e quiseram ouvi-lo e conversar? É porque ou o Shanks tem uma influência muito poderosa ou o Shanks tem alguma relação com eles, com os Tenryubitos ou com os Gorosei. E até a forma que os caras da marinha e do governo mundial falam com o Shanks, né? Por exemplo, lá em Marineford, quando o Shanks chegou e pediu pra eles pararem a guerra, o Sengoku falou, só porque é você, eu vou fazer isso. E os próprios Gorosei, eles falaram a mesma coisa pro Shanks, só porque é você, a gente vai tirar esse tempo pra ouvir o que você tem a dizer. Esse respeito que eles têm pro Shanks não é baseado, por exemplo, é só a influência dele como Yonkou, porque eles não têm esse mesmo respeito com Kaido, por exemplo, que também é um Yonkou. Com Barba Branca, por exemplo, que aconteceu toda a guerra de Marineford. Então, cara, tem alguma
coisa a mais no Shanks. A própria fala, agora a gente vai analisar um pouco mais da fala do Shanks em Marijoa, que é claro que é muita pouca coisa pra gente analisar, mas é uma fala que tem um impacto muito grande. Ele fala: eu vim aqui falar sobre um certo capitão pirata. Tem algumas traduções que falam capitão pirata ou um certo pirata, mas a gente sabe que provavelmente é um capitão, porque o Shanks não estaria indo lá falar, por exemplo, do Zoro, obviamente. Talvez. Exatamente, o Zoro é muito perigoso. E cara, quando eu penso sobre essa fala, eu penso assim, em cenas anteriores, por exemplo, naquela cena que o Shanks encontra o Barba Branca e ele tá conversando com o Barba Branca sobre o Ace tá indo atrás do Barba Negra, ele fala exatamente, o Barba Negra, ele é perigoso e, por favor, fale pro Ace parar com isso e tal, pra ele voltar. Ele cita o nome do Barba Negra, não tem esse mistério. O Shanks, ele não, tipo, usa outros nomes pra falar do Barba Negra, ele fala exatamente. E quando ele tá falando com os Gorosei, ele não fala o nome do Barba Negra, ele fala um certo pirata. Se fosse o Barba Negra, a gente até entenderia. Se, por exemplo, se aquela cena, em vez de ele estar falando um certo pirata, ele falasse, eu vim aqui pra falar do Barba Negra, não seria tão impactante assim, porque a gente sabe que o Shanks, ele é um herói, e ele tá falando do Barba Negra, que possivelmente será o vilão final de One Piece. Um dos vilões finais de One Piece. Então, assim, de quem ele estaria falando com o governo mundial, que ele não poderia, por exemplo, citar o nome dele pra o público, né? Porque se ele citasse isso, a gente ia ficar louco. Eu penso que ele pode estar falando realmente do Luffy, e não do Barba Negra. E por que ele estaria falando com o governo mundial sobre o Luffy? Aí, meu amigo, aí é só história, porque é muita coisa, muita possibilidade. Eu acho que o Shanks, ele tem uma certa confiança no Luffy, mas assim, é como eu costumo dizer normalmente pros amigos quando eu tô conversando, o único cara em One Piece que eu confio 100% é o Luffy. O resto eu tô com o pé atrás. E agora o Zoro. Exatamente. Outras coisas que dá pra considerar que seja o Luffy, a gente sabe que o Roger, no flashback do Oden, falou que eles chegaram cedo demais. Então tem um certo tempo em relação ao tesouro One Piece pra ele ser concretizado, certo? E os reis dos mares foram ainda mais específicos. Falaram o tempo específico que o rei vai nascer, os dois soberanos. Então existe um certo tempo para que nasça o possível Joy Boy, né, que seria a nomenclatura para esse rei. O Luffy, a gente sabe que ele nasceu provavelmente nesse exato momento. Se você fizer as contas que os reis dos mares falaram, é o Luffy, não reencarnação de Joy Boy, né, mas aquele que vai herdar o propósito soberano do Joy Boy. O Shanks, antes de partir do East Blue, ele ficou 2 anos no mesmo mar do Roger. E o Shanks deixou o chapéu de palha com o Luffy, assim como o Roger tinha deixado com ele. E o Roger, ele tinha deixado o chapéu de palha com o Shanks porque possivelmente viu um futuro no Shanks. Algumas palavras que podem ter tocado ele. E o Shanks falou isso pro Elif quando deu o chapéu de palha pro Luffy, que viu as mesmas palavras do capitão no Luffy. Ele sabe que possivelmente possa ser o Luffy e possa ser o certo pirata que ele quis citar naquele momento. Porque no capítulo anterior a esse, o In, ele tá andando e ele vai até o Tesouro Nacional, que possivelmente é o Chapéu de Palha Gigante, certo? Ele entra na sala, aparece o Chapéu de Palha Gigante e ele tá com o cartaz do Luffy na mão. E o de trás é do Barba Negra. No próximo capítulo, a gente vê o Shanks falando que veio falar sobre um certo pirata. E assim como o Samuel falou, o Shanks, ele não cita o Barba Negra na conversa com os Gorosei. E no capítulo posterior a essa fala do Shanks, o In, ele fala de uma luz que precisa ser apagada. No momento que ele faz isso, ele tá levando o cartaz da Vivi. Mas em momentos antes, ele cortou os cartazes do Barba Negra e do Luffy. E os Gorosei, depois dessa conversa com o Shanks, falaram com o In perguntando qual luz deveria ser apagada. E eles têm até uma conversa antes sobre isso. Então a gente pode levar muito em consideração de que é o Luffy. Mas é aí que tá. Por que o Shanks daria o chapéu de palha pro Luffy? Faria o Luffy passar por tantas aventuras e inspirar o Luffy a ser pirata e no final ainda pedir o chapéu de volta? Eu acho que tem algum mistério nisso aí. Exatamente, cara. E outra coisa que a gente tem que levar em consideração é o que o Roger fala pro Shanks quando eles voltam de Laugh Tale. Porque o Shanks, ele fica com o Bug, né? Porque o Bug tá doente, ele fala que vai com o próprio navio dele. E o Roger, ele fala uma coisa pro Shanks e o Shanks começa a chorar. Shanks criança, né? E, cara, sempre teve essa coisa meio nebulosa em torno do Shanks. O que o Roger falou pro Shanks que não podia ter sido dito na frente de todo mundo? Porque ele falou pro Shanks e não pro Bug, por exemplo? O que tem em volta dessa história do Shanks? Essa relação dele com Marijoa, essa relação dele com os Gorosei, com o Sengoku, o fato dele ser o Yonkou que mais tá afastado. Ele, por exemplo, na Guerra de Marineford, ele foi até o Kaido impedir que o Kaido viesse matar o Barba Branca. Então, a força do Shanks é absurda. O hack do rei dele exala do corpo dele. Ele é muito poderoso. Então, assim, além de ser muito poderoso, tem muito mistério em volta dele e essa influência dele com o Luffy, essa relação muito próxima dele com o Luffy, como se fosse um irmão mais velho, é muito nebuloso, entendeu? Então, a própria luta, o próprio confronto que teve entre o Teach e o Shanks, que ocasionou as 3 cicatrizes que ele tem no olho, o que foi aquilo? Por que aconteceu aquilo? Em que contexto? Então, assim, o Shanks, ele com certeza, sem sombra de dúvida, é o personagem mais misterioso da obra.
obra. E agora com a entrada do Shebeck, a gente consegue até fazer algumas associações, como vocês viram aí em torno desse vídeo, porque esse é o ano do Shanks, né? Segundo o Oda, esse é o ano que o Ruivo vai se movimentar. Então a gente vai começar a entender quais são os verdadeiros propósitos do Shanks. Pelo que a gente sabe, pelo que a gente tem ideia, a próxima ilha que a gente vai passar agora com os Mugiwaras vai ser em Elbaf. Provavelmente o encontro do Shanks com o Luffy vai ser nessa ilha. A gente só pode esperar grandes revelações, eu acredito que vai ter grandes revelações, o Shanks vai se movimentar de forma grandiosa, com certeza, porque todo o mistério que está sendo desenvolvido em torno dele é tudo para fazer uma história grandiosa. O fato dele ter dado o próprio braço em favor do Luffy, né? Embora ele tenha o hack do rei, ele podia simplesmente ter intimidado aquele monstro e impedido que o Luffy morresse, ele deu o próprio braço pelo Luffy. Então, não sei, cara, é muito, muito complicado essa relação do Shanks aí. Eu não sei se ele é vilão, eu não sei se ele é herói, não sei o que passa na cabeça dele. É com isso que a gente vai encerrando aqui esse vídeo. A gente agradece a quem assistiu até aqui. Deixe seu like se você gostou do vídeo. Inscreva-se no canal, a gente tá começando agora e vai ser muito bom ter vocês aqui. Exato, e se vocês têm alguma coisa pra acrescentar nessa teoria, vocês gostaram, não gostaram, comenta aí embaixo que a gente vai estar lendo todos os comentários respondendo. Vamos dar muito like nesse vídeo pra chegar a muita gente. E é isso, galera, valeu! Valeu!